Seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula mestre da Escola Bíblica Dominical do Teologia 24 Horas. Olá, que bom ter você aqui para a gente se aprofundar na lição 8, Os Discípulos de Cristo e o Bom Ânimo, da revista Betel Dominical. Essa preparação conta com a mentoria teológica do pastor Francisco Miranda e todo o material que vamos usar foi cuidadosamente preparado pelo Teologia 24 Horas para equipar você na sua jornada de ensino. Bom, olhando para o nosso texto base, Jesus já começa com uma promessa que muda tudo. Ele não diz que a gente vai ter paz do mundo, mas paz nele. Sabe, não é só ausência de problema, é o famoso shalom do hebraico, uma paz completa, uma integridade, mesmo quando tudo ao redor parece um caos. Mas espera aí, que aflições são essas que Jesus está falando? A palavra original em grego é thlipsis, e isso não é um mero incômodo, um dia ruim. Pensa numa prensa, algo que te esmaga, que aperta por todos os lados. Essa é a ideia. É uma pressão que parece que vai tirar o ar. Entender isso é crucial porque a ordem de ter bom ânimo que vamos estudar vem exatamente para esse cenário de pressão intensa. Então, vamos lá. O nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos encarar o desafio do bom ânimo. Depois, entender por que a adversidade é uma parte esperada da nossa jornada. Em seguida, veremos qual deve ser a nossa resposta diante da pressão, de onde vem a nossa verdadeira força e, claro, como aplicar tudo isso na vida real. Pois é. O discipulado de Cristo não é um preparo só para dias de sol e céu azul. Muito pelo contrário. A gente é treinado para ficar de pé justamente quando a vida aperta, quando essa tal de trilipsis aparece com tudo. E aqui, gente, está o pulo do gato. Quando Jesus fala "tem de bom ânimo", a palavra grega é tarseite. E isso é uma ordem, um comando militar quase. Não é uma sugestão do tipo "tenta aí se sentir melhor se der". É uma ordem para agir com coragem, baseada num fato que já aconteceu. A vitória dele sobre o mundo. Beleza, vamos avançar então para o nosso segundo ponto. E a ideia aqui é a seguinte, a adversidade não é um bug no sistema da vida cristã, sabe? Não é um erro no percurso. Jesus foi super claro. No mundo vocês terão aflições, é uma certeza. E olha, se tem alguém que viveu isso na pele, foi José, né? Pensa só na história dele. Traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, era a receita completa para ele se tornar uma pessoa amarga e revoltada. Mas, de alguma forma, ele conseguiu ver a mão de Deus agindo onde todo mundo só via desgraça. Ele entendeu que, mesmo através do mal que fizeram a ele, Deus tinha um plano maior em andamento. Aí você pergunta, tá, mas como ele conseguiu isso sem se afogar na mágoa? A resposta está numa palavra. Perdão. A palavra grega para perdão é aphesis, que tem a ideia de soltar, de cancelar uma dívida. Ao perdoar, José não fingiu que o mal não aconteceu. Ele se libertou do veneno de carregar aquela dívida para sempre, entregando a justiça nas mãos de Deus. Então, o que a gente tira da história de José? Primeiro que a pressão, a flips, vai vir. É parte do pacote. Segundo, que ser fiel no meio disso é totalmente possível. E a chave para isso, o perdão, a áfese. É nesse processo que a nossa fé, a nossa confiança perseverante, que em grego é pistis, fica mais forte. E é daí que brota o bom ânimo de verdade. Ok, vimos José e a soberania de Deus. Agora, vamos olhar para outro gigante da fé, o apóstolo Paulo. Se José nos mostra providência, Paulo nos ensina como um discípulo responde a essa pressão constante de viver a fé num mundo que não o aplaude. E a primeira coisa que a gente aprende com Paulo é diferenciar bom humor de bom ânimo. Parece a mesma coisa, mas não é. Bom humor depende se o dia tá bom, se você recebeu uma notícia boa, é passageiro, instável. Agora o bom ânimo, esse vem da convicção, daquilo que você sabe que é verdade sobre Deus, não importa a circunstância. É firme, é uma decisão baseada na fé. E ele não fica só na teoria não. Em Romanos 5, ele mostra o processo. A tribulação, a thlipsis, em vez de nos quebrar, ela gera perseverança, em grego, iupomoné. Essa capacidade de aguentar firme vai forjando o nosso caráter, um caráter aprovado por Deus. E um caráter assim produz o quê? Esperança, uma esperança que não decepciona. É Deus usando a pressão para nos fazer crescer. E olha que interessante, o ânimo de Paulo não vinha dele mesmo. Imagina a cena, ele está preso, correndo risco de vida, e o próprio Senhor Jesus aparece para ele e diz: coragem, Paulo, você ainda precisa testemunhar em Roma. O combustível da coragem dele vinha direto da fonte, da presença e da promessa de Deus de que a missão não tinha acabado. O que a gente aprende com Paulo é tremendo.
A tribulação não cancela a missão. Muitas vezes ela é a confirmação de que você está no caminho certo. Ele não desistiu porque para ele viver era Cristo. O bom ânimo dele, o seu Tarzicete, estava fincado, ancorado na promessa e na presença de Deus. Tudo isso é muito bonito, mas fica a pergunta, né? De onde a gente tira essa força toda? Como é que se mantém essa coragem na prática? Agora a gente vai no coração da nossa lição, na fonte de tudo isso. A resposta está naquelas palavrinhas finais de Jesus em João 16:33. Eu venci o mundo. A palavra grega aqui é nenikeka. E, gente, esse tempo verbal no grego é espetacular. Ele significa uma ação que aconteceu no passado, mas cujo resultado continua valendo para sempre, com efeitos permanentes. A nossa coragem não está baseada numa luta que a gente vai vencer, mas numa vitória que Cristo já conquistou. Então, se a vitória de Cristo é o chão firme onde a gente pisa, a palavra de Deus é o nosso oxigênio. É o que a gente respira para continuar vivo na fé. A Escritura é teopneustos, ou seja, soprada por Deus. É lendo, meditando nela, que o nosso interior se renova dia após dia, mesmo que o corpo e as circunstâncias se desgastem. E esse provérbio é um retrato perfeito disso. O nome do Senhor é uma torre forte. Em hebraico, migdal, um lugar alto, seguro. Sabe o que o justo faz? Ele corre para lá. A nossa primeira reação diante do medo e da pressão não deveria ser correr para o desespero, mas correr para esse lugar de segurança em Deus. Resumindo então, de onde vem nossa força? Ela vem da fé na vitória que Cristo já ganhou. Ela é alimentada diariamente pela palavra de Deus e ela é protegida quando a gente corre para o Senhor como nosso refúgio. Esses são os pilares do nosso bom ânimo. Ok, já entendemos a teologia, mas e aí? Como a gente vive isso na segunda-feira de manhã, no meio do trânsito, no trabalho, em casa? Vamos para a aplicação prática. Qual é o passo prático que você pode dar hoje? A resposta é mais simples do que parece. Faça o próximo ato de obediência. O bom ânimo não volta com um passe de mágica. Ele volta com pequenos passos de fé. É aquela ligação que você está adiando, é orar por alguém em vez de só se preocupar, é um pequeno gesto de serviço sem esperar nada em troca. É isso que mantém a nossa fé aquecida. E para te ajudar a colocar isso em prática, o Teologia 24 Horas montou este desafio de 7 dias. Pensa nele como um ciclo para treinar o nosso coração a responder com fé. Cada dia tem um foco diferente, com uma missãozinha prática e rápida, baseada em tudo que a gente conversou aqui. Para a gente fechar, o ponto central é este. Ter bom ânimo não é fingir que a dor não existe ou que você é um super-herói. É mesmo sentindo o peso, se recusar a deixar que a derrota dite a sua história. Em Cristo, a gente não é chamado para ser forte por conta própria, mas para confiar na força daquele que já venceu a guerra por nós. A vitória de Jesus sustenta a sua coragem hoje. Agora queremos saber de você. Comente como esta aula mestre facilitou a preparação de sua aula para o próximo domingo. E se você quiser se aprofundar, acesse gratuitamente teologia24horas.com.br ou baixe o nosso aplicativo. É só pesquisar por Teologia 24 Horas na loja de aplicativos do seu celular e aproveitar todas as versões desta aula: texto, áudio, vídeo, slides e até infográficos. Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.